Olá, sou Paulo Rebelo, fiz um vídeo sobre esta tabela, a tabela dos momentos do golo para o meu canal, outra vez, para bem a página do Instagram. E aproveitem, passem por lá se quiserem ver conteúdo adicional que não faz tanto sentido eu colocar aqui no YouTube, e tenho colocado por lá e vocês têm gostado. Mas pronto, fiz então um vídeo lá para o Instagram. O pessoal lá pediu-me para fazer um vídeo a explicar como é que funcionava a tabela dos momentos do golo na academia, e eu fiz, e depois os meus colegas da academia fizeram-me uma surpresa, que é então o jogo que nós vamos jogar agora, ou seja, vamos ter aqui tabelas com os momentos do golo, e eu vou tentar prever o que é que vai acontecer nesses jogos com base apenas nessa tabela. Então, podem jogar comigo também. Força. Então, primeiro jogo, o que é que nós temos aqui? A primeira. Temos. É enorme este rato. Ok. É para vocês verem aí, ok. Eu acho que se calhar vocês viam que o rato mais pequenino um bocadinho. Desapareceu. Ok. Pronto. A primeira coisa que me salta à vista é a quantidade de golos que esta equipa visitando, nós não sabemos, não sei as equipas, é mesmo só com base nesta tabela, ok, não tenho forma de saber as equipas, ok. A primeira coisa que me salta à vista é a quantidade de golos que esta equipa visitante sofre nos primeiros minutos, que também casa bem aqui com estes golos iniciais que são consideráveis, que esta equipa da casa marca. Então o meu primeiro cenário para este jogo seria que a equipa da casa marcaria um golo primeiro nos primeiros minutos, pelo menos começaria a trabalhar o jogo tendo por base esse princípio. Agora depois, claro, depende da forma como o jogo estiver a decorrer, mas tentaria apanhar esse primeiro golo. Ok, então faço o cenário todo, não é? E depois no final ficamos a saber o que aconteceu. Ok. O que é que mais me diz? Chama-me uma vez mais a atenção, mas agora pela quantidade de golos marcados da equipa da casa, agora no início da segunda parte. Então eu já encontrei aqui dois momentos dos golos, pelo menos. Aqui a equipa da casa marcar no início das partes, da primeira e da segunda parte. O que é que me salta mais à vista? Não é de menosprezar a quantidade de golos marcado também aqui no final da segunda parte, da primeira parte, desculpem, da equipa que está a jogar fora, porque vocês, pronto, vamos vendo isto à medida que vamos analisando as tabelas, mas deixem-me dizer-vos que em média os jogos têm um golo por primeira parte, e já agora um golo e meio por segunda parte, e a média dá 2 golos e meio por jogo. Já agora uma curiosidade, por isso é que o mercado de 2,5 de over ou under 2,5 é dos mais populares. Um jogo que tenha mais que 2 golos e meio é um jogo que tem mais golos do que a média. Um jogo que tem menos que 2 golos e meio é um jogo que tem menos golos do que a média. Mas então dizia que estes golos da primeira parte, para termos uma noção da grandeza, da importância que representam, deviam ser multiplicados por 1,5 para podermos comparar com a segunda parte. E então, assim sendo, estes 4 golos marcados aqui pelos visitantes na segunda parte até representam mais, né? Daria 6 golos, representam mais do que estes 5 golos marcados nos minutos finais da segunda parte. Eu diria que
estaria atento, até porque depois não é um período em que a equipa que joga em casa defenda particularmente bem, não tem um período específico para sofrer golos, mas a sofrer até seria aqui ou no minuto 61, 75, se bem que também isto temos... Quantos jogos é que nós temos? Aqui diz-nos a jornada, ainda estão relativamente pouquinhos golos. Jornada 14 de 15, pá aí, não é? Ok, então os meus cenários para este jogo era que a equipa que joga em casa marca primeiro, pelo menos estaria atenta a esse jogo, a esse gol, tentaria aproveitar esse gol, tentaria aproveitar este gol aqui da equipa que joga fora, na parte final da primeira parte, e depois tentaria novamente, a seguir ao intervalo, estar a favor da equipa que joga em casa. Pronto, são estes os meus cenários, as minhas previsões para este jogo. E agora? Ah, ok. Ok, então vamos lá ver. A equipa que joga em casa, o São Paulo, a minha equipa do Brasil, porque tem o meu nome, logo neste jogo não, não ganhou. Eu, logo no jogo que eu estava a contar que eles marcassem pelo menos 2 golos. Quer dizer, eram os golos que eu ia buscar, mas reparem no que aconteceu. Apesar de tudo, e este momento que eu vos disse aqui, o momento dos golos para a equipa que joga fora, eles acabaram por marcar 2 golos nesta altura. E lá está. E estes 2 golos provavelmente eu tinha-os apanhado. Estaria ou contra o São Paulo ou a favor do Fluminense, depende de como o jogo estivesse a decorrer. É verdade, não apanharia o primeiro golo do São Paulo, que eu, tendo em conta apenas esta tabela, traçaria como um cenário provável acontecer aqui no início da primeira parte. Nem o golo do São Paulo, a possível reviravolta aqui no início da segunda parte, mas estes 2 golos, muito provavelmente, eu apanharia com base na leitura desta tabela. Ok, próximo. Este vídeo já chegou ao final, mas ainda tem mais 4 vídeos onde me podem ver a analisar estas tabelas do momento de golo. Até ao próximo vídeo, um abraço.